tendo feito este momento social, né, que é muito importante, a saudação, respeito a todos aqueles que estão aí, Júnior Moraes, Felipe Santarelli, todos que estão aí conosco, né? E quando eu posso, eu tenho tempo, embora agora eu não estou com tempo nenhum, que eu tenho que terminar esta classe e ir para Los Angeles, onde tenho compromisso nesta manhã, nessa tarde. Deus abençoe vocês. Eu coloquei para vocês gratuitamente esta apostila. Ela tem 6 páginas. 6. Essa apostila aqui, ó. Tá vendo? Essa apostila. Tá vendo aqui, ó? Está escrito Seminário Osana Internacional, Flórida, Geórgia, Califórnia. Curso internacional gratuito, os sete cultos de Apocalipse cronológico. Então, coloquei para vocês, Paulo Almeida, está aí na página, só você ver aí na linha do tempo, aí vocês vão ver aí esta apostila, vocês baixarem aí, imprime, para que você possa acompanhar esta aula. Já fiz algumas anotações aqui no nosso desenho aqui de hoje, fiz aqui algumas anotações, essas anotações que eu fiz hoje aqui para vocês, e coloquei aqui o diagrama de Apocalipse. Pode dar pode dar um print aí, e eu coloquei aqui o diagrama de Apocalipse. Nesse diagrama você pode observar do capítulo 1 ao capítulo 22, aqui ó, vai em série até o 22, e vocês têm aqui marcado em vermelho, tá vendo? Os locais dos cultos, isto é, capítulo 4, no capítulo 5, 6, 7, 8, salta para o capítulo 14, 15, depois salta para a última fase, que é o capítulo 19. Eu marquei aqui, fiz esse cronograma, vocês estão vendo aí, para aquele curso de Apocalipse, mas eu não dei essa aula. Também não vou falar sobre todos os eventos do cronograma, eu só apenas coloquei para vocês terem uma visão cronológica a respeito daquilo que nós vamos falar, e também para vocês testemunharem que o que eu estou fazendo é um trabalho profissional, é um trabalho espiritual, e é um trabalho com muito investimento de tempo e muita pesquisa também, claro. Eu tenho um conhecimento já razoável do estudo, mas sempre estou me preparando cada vez mais, para que cada vez mais eu mesmo supere aquilo que eu já superei. Então é como um corredor, um atleta que sempre está com o desejo de superar as suas metas. Esse é o meu desejo. Não é fácil, de jeito nenhum, não é fácil. Você gasta tempo. Estou trabalhando agora, nesse instante. Eu estou chegando, né, ao término do meu trabalho, a Bíblia em espanhol, a versão de Nelson em espanhol. E eu estou aprendendo algumas coisas muito importantes. E a mais importante que eu estou aprendendo é que o texto original, quando ele é passado para as culturas, né, porque Deus não mandou escrever a Bíblia em espanhol, mandou escrever a Bíblia em português, não, mandou escrever a Bíblia num vernáculo do Antigo Testamento, no outro vernáculo, no Novo Testamento. Por quê? Porque se ele fizesse isso no Novo Testamento, como ele fez no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, causaria muitos problemas. Como eu estou aprendendo ao traduzir do português, da nossa versão, para o espanhol, que muitas frases devem ser bem colocadas para que a cultura possa assimilar. E eu estou aprendendo muito com isso, muito com isso. Já fizemos a maior parte já em inglês, já quase todo o Novo Testamento. Eu vou lançar em inglês, como eu fiz em português, o Novo Testamento explicado, e vou lançar a Bereana em espanhol. Então, por isso, muito trabalho. E esse momento que eu tenho que sair para ali pregar, para ir buscar ali, eu gostaria de não ter esse momento, porque esse tempo é o tempo que eu estou tomando desse período da tradução. Mas é importante
que a palavra seja pregada. É importante que a palavra continue sendo pregada. E hoje nós já temos uma igreja, né? Nós já temos uma igreja internacional. E ela tem mais de 15 mil membros, que é o Espírito Santo que faz isso aí, né? No mundo inteiro, mais de 15 mil pessoas contínua que estão sempre ouvindo esta palavra. E esta palavra, ela tem sido bênção, tem transformado vidas, almas têm sido ganhas, tem recebido testemunho de milhares de pessoas de vários lugares do mundo que têm recebido a palavra do Senhor Jesus e recebido também o principal, que é o Cristo Salvador no seu coração, o Espírito Santo no seu espírito, porque elas nascem de novo. E o novo nascimento é isso, é o recebimento do Espírito Santo no nosso espírito, e dali ele começa a fazer uma obra de regeneração extraordinária. Vamos então para a palavra. Primeiro culto, né? O primeiro culto de Apocalipse, Aí na sua Bíblia, queria que vocês vissem, você tem a Bíblia, se você não tem a apostila, então a apostila vocês podem baixar. Ele viu vários versículos aí, né? E aí ele disse: pastor, o senhor pode mandar o link aí da apostila, né? Então, muitas pessoas não têm realmente experiência com isso, né? A apostila está bem diante dele e ele está pedindo a apostila, o link da apostila. Então, os crentes têm que se modernizarem, os crentes têm que estudar, pelo amor de Deus, irmão. Já está na hora de deixar de ser bocozó. Para com isso. Tem que começar a se... Aprende a mexer com o computador. Aprende a tecnologia. Não fica aí olhando só para o céu, esperando Jesus voltar, que você vai acabar ficando, hein? Tem que aprender. Eu sempre estou falando aqui. Ó, irmão, vamos aprender. Vamos começar a aprender. Ok. O primeiro culto está no Apocalipse capítulo 4, que eu apenas dei uma pincelada, que é o culto dos querubins e o culto dos 24 anciãos. Havia 24 tronos ao redor do trono, e sobre os tronos vi que estavam assentados 24 anciãos com vestiduras brancas e tinham coroas de ouro sobre as suas cabeças. Eu falei na aula passada que esses 24 anciãos representam o equivalente, esses 24 anciãos representam equivalentemente a nação de Israel, a liderança de Israel e também a liderança sacerdotal da igreja. Então aqui ele mesclou 12 com 12. E aí eu falei para todos vocês na aula passada que a base está na Nova Jerusalém. Em cima, nas portas, estão os nomes das 12 tribos de Israel, e nos fundamentos abaixo estão os nomes dos apóstolos, para não contradizer o texto de Efésios, capítulo 2, verso 20 até o 21, que fala que a igreja foi estabelecida sobre os fundamentos dos apóstolos no Novo Testamento e dos profetas messiânicos. Então, dos apóstolos, quem são esses apóstolos? Escrevi essa aula anterior para vocês realmente terem com vocês. Então, versículo 5. E do trono saíram relâmpagos, vozes, trovões. Falei na aula passada que esses trovões, essas vozes, eram a resposta de Deus quando as orações são lançadas como incenso dos utensílios que cada um dos 24 anciãos tem. Cada ancião tem uma taça. São 24. Então a cada hora eles passam de um ancião para outro ancião, e cada ancião apresenta a sua taça. Quando você ora e você está buscando a Deus, os anjos estão recolhendo aquele incenso que o Espírito Santo de Deus fabrica. Aleluia. Glória a Deus. Quando você ora, o Espírito Santo e você, em adoração, fabrica aquele incenso.
aquele incenso de petição, aquele incenso de adoração, aquele incenso de louvor, que é muito diferente, louvor de adoração, aquele incenso de intercessão, é muito diferente, oração de intercessão. O irmão falou comigo, pastor Alderi Nelson, eu gostaria muito de me quebrantar quando eu orar. Quando eu orasse, eu gostaria de sentir que eu me quebrantei quando eu orasse. Como eu faço para me quebrantar? Então disse, ore pelos seus inimigos. Você quer se quebrantar? Comece a orar pelos seus inimigos. Não tem como você orar pelos seus inimigos e não chorar, não se quebrantar. E nesse momento, por isso que Jesus disse que nós tínhamos que orar pelos nossos inimigos. Ele tinha uma razão. Por que eles... o senhor quer que eu seja um saco de pancada, que eu apanhe deles, que eles me matem, que eles façam sempre justiça comigo? Quando ele disse isso, que você orasse por eles, e não somente estava te dando a oportunidade que Deus pudesse transformar a vida deles, mas também para que você fosse quebrantado e nesse quebrantamento você ministrasse o perdão. Então, quando você está orando, os anjos de Deus que estão ao seu redor, eles recolhem aquele incenso e sobem com aquele incenso até a região onde eles têm que depositar o incenso. Aqueles anjos que têm acesso ao trono, que são apenas 7 anjos, que assistem diante de Deus. Um deles, nós sabemos o nome, que é Gabriel, porque ele mesmo diz, eu sou um dos que assisto diante do trono. E naqueles grupos que se alternam de hora em hora, é colocada ali na taça daquela hora. Por exemplo, aí no Brasil, vocês agora estão no ancião número 13. Acabaram de passar, faz 2 minutos que, se você orou ao meio-dia, a sua oração já foi ouvida, já estamos no turno 13, o turno 12 passou, agora os anjos já têm resposta. Deus já falou em trovões e em relâmpagos para os anjos aquilo que ele quer fazer a respeito daqueles que já oraram a oração do meio-dia, nessa oração. E o momento que você ora, que você busca Deus, você medita na palavra, está contando como uma oração. Aqueles momentos que você para lá no sinal, no semáforo e começa a orar, conta como uma oração. Os momentos que você fala na sua alma, quando você se deita, quando você fala com Deus e pede pela sua misericórdia, conta como uma oração. A oração deve ser algo contínuo na sua vida. Você não tem que ser religioso e dizer assim, meu Deus, eu tenho que me ajoelhar, fazer no joelho um calo e mostrar para os irmãos que eu tenho um calo no joelho, bater o dedo, bater a mão no joelho para mostrar para os irmãos. Você já perdeu o seu galardão. Para que você tem que mostrar seu joelho? Isso é religiosidade, isso aí, né? Um irmão falou assim, olha, eu fui para a convenção e quando eu fui para a convenção eu fui de bicicleta para poupar o dinheiro, né, da igreja. E o outro irmão disse assim, eu fui de avião para poupar o templo do Espírito. Então é a mentalidade da pessoa. Como é que você... você está vivendo na graça, você tem que orar de joelho. Sim, claro que você tem que orar. Você tem que orar. Você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar trabalhando. Eu oro sempre assim, né? Orar trabalhando. Então, tudo isso faz parte desse rol de possibilidades que nós temos para viver um dia em oração. Então, os tronos dos relâmpagos. Aí diz o texto, havia um mar como um vidro transparente, como um cristal ao redor. Por meio de cada lado do trono havia 4 querubins cheios de olhos, por diante e por detrás. Aí você tem na sua apostila seres angelicais, porque a pessoa que traduziu isso, né, há 500 e poucos anos atrás, que fez a tradução disso aí, né, ele não tinha uma revelação de que era isso, ele não tinha conhecimento teológico de todas as coisas, então ele pensou, será que é isso aqui? Né? E agora nós sabemos que são os mesmos querubins do capítulo 10 de Daniel, do capítulo 1 de Daniel, são os mesmos querubins de 2 Reis, são os mesmos querubins de Gênesis capítulo 3. Então hoje nós sabemos que esses, como são chamados em algumas Bíblias, por isso você precisa ter a versão de Nelson, que ela é uma Bíblia
bem trabalhada, uma Bíblia que foi feita com o objetivo de trazer uma melhor tradução para a sua vida. Entre no nosso site, meujesus.com.br, adquira esta Bíblia. Se você está fora do Brasil, que a maioria dos que estão me ouvindo agora estão fora do Brasil, entra em www.familyosana.com, Family Osana, Osana com 2 N's, e adquira a sua Bíblia. Verso 4, e a face do primeiro querubim era semelhante de um leão, falando do reino. A face do segundo querubim era semelhante de um bezerro, falando do seu serviço. A face do terceiro querubim era como o rosto de um homem, falando do domínio na terra, falando do domínio na terra que foi dado a ele, ao homem. E a última, que é a fase da águia voando, né? Eu tenho visto essas falsas arcas aí, me dá até nojo muitas vezes dessas falsas arcas, porque elas parecem 2 Iemanjá, né? Ali, porque eles fazem aquela arca aí, os pés dos querubins que eles põem na arca são 2 pés de homens, mas na Bíblia os pés dos querubins são pés de bezerra, né? Aí eu fico assustado com a falta de conhecimento dos irmãos, né? Que eles levam aquele Iemanjá para casa, eles levam lá para dentro da casa, então com aquelas arcas lá dentro. Se você tem essa arca aí, joga fora isso aí é um demônio aí na sua casa. E tem igreja que está adorando eles aí. Eu fui numa igreja que tem um culto todo ano para a arca e as patas, os pés dos querubins, tá lá, são 2 pés de homens. E a Bíblia fala, meu Deus, glória a Deus, só Ele seja dado glória, a Ele honra, né? Deixa eu ver aqui, meus irmãos, que o meu é o Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, quando ele fala sobre isso aqui, veja, no capítulo 1, versículo, pode ser a partir do verso, todo o capítulo, né? Todo o capítulo que vocês têm aí, né? Ele zigue-zagueando, né? Partido, deixa eu ver, não dá nem para escolher isso. A partir do verso 4 fala, mas no verso 6 diz assim, ó, isso já está aqui, e cada um tinha 4 faces, 4 asas aqui, 4 faces, e aí diz assim, e as 4 pernas, diz assim, eram direitas, e as palmas dos seus pés se assemelhavam aos pés de uma bezerra, e reluziam como bronze polido. Aí está, que são os mesmos querubins de Apocalipse, mas o que eu parei para ler não é outra coisa senão para mostrar para vocês, os pés deles eram de bezerra. Então quer dizer que a natureza de um querubim, ela é equivalente à natureza de uma bezerra. Por quê? Porque representa que eles são serviçais na sua natureza. Embora eles tenham a manifestação real da realeza do leão, né? E tenham a cara de bezerro, cara de homem e a cara de águia, porque eles alcançam esses patamares, esses níveis tão altos. Nós temos aí muito importante que vocês observem esses detalhes, né? Que é o versículo que eu acabei de mostrar. Aí vocês podem ver, se você tem uma dessas arcas aí estranhas, você vai ver que eles têm 2 pezinhos lá para trás, assim, né? Você pode observar, totalmente antibíblico. E as 2 varas, elas ficam assim, as varas. Elas ficam assim, de frente para você. E na Bíblia elas ficam assim, porque elas tocavam, as varas tocavam nas cortinas. A cortina, ela caía sobre elas, caía. E o sacerdote, como ele só podia entrar uma vez ao ano, então ele tocava nas varas
porque estavam ali sobressaindo sobre o véu do santuário, do oráculo, onde estava a arca. Então, as varas estavam assim. E essas que você tem, as varas estão assim, elas estão nessa posição, né? E outra coisa também, que nessas arquinhas furrecas aí, você tem a cara só de um lado de anjo. Mas elas têm, os querubins têm uma cara, não é 4 cabeças, como eu vi alguém desenhar. É uma cabeça com a cara de águia, cara de boi, a de bezerro e a de homem. Esse é o sentido aqui, que vocês precisam entender. Nós temos que parar para falar. Vocês não querem ler? Então tem que aprender. Então segura aí, segura firme. Aí então, cada um dos 4 querubins tinha 6 asas aqui. 6 asas. Aí o irmão perguntou para mim, pastor, por que lá em Ezequiel tinha 4 e aqui eles tinham 6? Então não são as mesmas pessoas. É porque eles estão voando, rapaz. E a velocidade é muito alta, muito grande. Meu Deus do céu, né? A pessoa tem que parar para pensar um pouco, porque com 2 eles cobrem os seus pés, com 2 eles cobrem o seu rosto, com 2 eles voavam. 2 eles voavam. Mas aí a Bíblia está em contradição. A Bíblia tem contradição. Você não para pensar, não para. Foi igual o amigo meu que ligou para mim e falou, pastor, o senhor ensinou que os filhos de Adão, né? Os filhos de Adão, depois que eles saem do Éden, eles têm a semelhança e a imagem de Adão. Mas Caim e Abel, eles nasceram depois do que eles saíram do Éden. Eu disse, eles saíram depois. Mas quando Eva desejou comer o fruto da árvore, ela estava gestante. Ela estava concebida. Ela saiu do Éden com os seus 2 bebês no seu ventre, porque eles eram gêmeos, né? Então eles traziam essa imagem lá do Éden. Deus não podia tirar esse dom que Deus lhe havia dado, desse privilégio, o dom desse privilégio que eles tinham dado ao irmão. Por isso que ela vai agora ter uma ideia dessa concepção, que vai ser aumentada. Você vai ver que vai ser aumentada essa dor, porque ela já teria que ter uma ideia, porque ela já tinha tido só filhas lá dentro do Éden. Isso está em Gênesis capítulo 5, verso 3 em diante. Então agora ela vai ter esses filhos com dores, por causa, ao desejar comer do fruto da árvore, deu também o seu marido. Que desejo é esse? Até hoje as mulheres continuam com esse mesmo desejo. Então, aí eu dei muita risada, porque ele falou, meu Deus, como é que eu não vi isso e tal? Eu disse, você não pensa quando lê? Não pensa quando está lendo a Bíblia. Você está lendo ali um livro extraordinário, que é inspirado pelo Espírito de Deus, e ele pode te ensinar, pode te falar. Aí você está lendo, mas não está tendo a percepção, né? Claro que os querubins, os anjos foram criados muitos, podemos dizer eras, para não dizer eternidades, antes dos homens. Muito bem. Capítulo 4, versículo 9 diz assim, e sempre que os querubins davam glória, veja só, conte aí comigo, você tem aí a sua apostila, eu dei a apostila aí para vocês, eu prometi domingo e cumpri minha palavra com vocês. Se não baixar a apostila, vai ter que acompanhar na Bíblia, ok? Muito bem. E aí no capítulo 4 diz assim, o culto em si, sempre que os querubins davam glória, número 1, 2, honra, 3, ações de graças, aquele que estava sentado no trono. Então aqui nós só temos um sentado no trono. Preste muita atenção. Por quê? Porque a visão que ele estava tendo aqui desse trono é antes da chegada, né, do Cordeiro de Deus, que para João era um cordeiro ainda, mas para os 24 anciãos do capítulo 5 ele era já o leão da tribo de Judá. Salte aí um pouquinho, nós vamos voltar. Salte aí para o capítulo 5. A partir do verso 8. Quem não tem apostila, baixa a apostila. Aí nessa mesma página, Dr. Dr. Alderi Nelson Rocha, você tem aí, eu coloquei ontem à noite, eu coloquei de madrugada, melhor dizendo, para vocês, e à noite para mim, aí a apostila. O segundo culto, quem tem,
Está se gozando aí no Senhor. Aí o culto dos querubins e outros anjos, 24 anciãos e a criatura. Capítulo 5, verso 8 diz que logo que tomou o livro, os querubins e os 24 anciãos prostraram-se. Então um culto de prostração, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, combinando com o que eu acabei de explicar no capítulo 4. Então, aí que vocês têm um outro culto. E como é esse culto? De prostração. E cantavam um cântico. No culto tem cântico. Cantavam um cântico. E cantavam um cântico novo. Né? Cante um cântico antigo, cante um cântico novo. É muito importante. Sempre dizia para as pessoas que trabalhavam, que ainda trabalham comigo, quando vão fazer a apresentação conosco nos seminários, eu digo, ó, um cântico novo, não cante cântico novo, fique muito, cântico novo, rápido, passe para eles, mas mantenha um cântico que o povo possa cantar. E tem gente que pensa que todo mundo é obrigado a ensaiar com eles. Domingo não é dia de ensaio, o dia é de culto de verdade, não é pro cantor aparecer, pro que dirige o louvor aparecer, porque quase todos eles sobem para aparecer. Quase todos eles, quase 90% dos que dirigem o louvor nas igrejas do mundo inteiro sobem para querer ser celebridade, e aí fica naquela repetição, parece mantra, e canta, e repete. Para com isso, rapaz! Você não é macumbeiro, meu! Você é adorador, rapaz! Porque o fulano de tal fez, eu vou fazer igual. Porque o fulano de tal começou a fazer isso lá em Belo Horizonte, eu vou fazer também. Né? Aí é um bando de bezerrozinho no presépio. Todo mundo faz a mesma coisa. Ninguém faz nada novo. Ninguém faz nada novo para o Senhor. Aí fica naquela mesma ladainha. Eu não aguento, eu me sento. Eu não fico em pé. Quando eu vejo que o camarada está lá, eu fico em pé para adorar o Senhor. Posso ficar 2 horas em pé. Eu fico, isso é costume. Eu fico até 8 horas em pé. Quem estuda comigo sabe perfeitamente. Mas quando o cantor começa aquele nheque lá, meu amigo, eu digo, esse camarada está precisando nascer de novo. Né? E aqui, mostrando, né, mensagem simples, um cântico simples, um cântico sem confusão, né? Não é imitação de nada do mundo, mas é algo que é nascido no coração, no Espírito de Deus. O culto, e cantava um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de romper seus selos, porque foste morto, foste imolado, e com o teu sangue redimiste para Deus homem de toda a tribo, língua e nação. O propósito são as nações. O propósito de Deus é a salvação das nações. E para o nosso Deus os fizeste, aí está, um reino e sacerdote. É o que vocês têm nos 24 anciãos. Vocês têm aí, porque eles estão vestidos com uma estola sacerdotal, e estão com coroas sobre a sua cabeça, e reinarão sobre a terra. E eu vi a voz de muitos anjos ao redor, dos querubins, dos anciãos, e a multidão dos anjos era de miríades, isto é, milhões de milhões, e clamavam com grande voz. Está vendo? Número 3, clamavam. Vamos voltar aqui, nesse segundo. Cantavam, número 1, né? Aqui, número 1, perdão, prostravam, cantavam 2, e agora, número 3, clamavam. Eles estão ali. O louvor no céu tem, número 1, prostração. Eu fui fazer uma oração essa semana num local, e Deus falou assim: prostra-te, põe a tua cabeça no pó e ora. E eu fiz isso. Mas as pessoas que estavam ao meu redor, elas ficaram, eu senti que elas ficaram meio assim, meio estranhas. Eu fui num outro lugar, onde também Deus mandou me prostrar, eu me prostrei, e os pastores ficaram me olhando com cara de herético, né? Por quê? Porque eles acham que isso aí é um ato dos islamitas, que só os islamitas tomaram posse, eles pagaram direitos autorais da prostração, e que nós, os cristãos, não podemos fazer porque os islamitas fazem. Eu não vou fazer isso porque os islâmicos fazem. Para de conversa fiada, meu amigo. Que espécie de preconceito é esse? Isso é nosso! Antes do ano 600 depois de Cristo, que quando começou o islamita, Abraão já se prostrava, né? Isaac, Jacó já se prostravam, né? Jairo,
Veio ao Senhor Jesus, se prostrou. Jesus não disse, sai fora, isso aí vai ser no futuro dos islamitas, você não pode fazer isso. E as pessoas, realmente, elas não estão acostumadas. Qual o objetivo da prostração? Qual é o objetivo da prostração? É um pagamento adiantado da natureza humana perversa, da natureza humana caída, que muitas vezes não quer submeter ao Senhor Jesus. Eu vou em algumas igrejas que os pastores têm aqueles 30 minutos de oração, que antes era 1 hora, mas que antes era 2 horas. No meu tempo eram 2 horas só de oração de joelho, né? E as pessoas não aguentam mais. Então, tem algumas que dizem, não, eu estou com problema no joelho. Justamente porque você não ora. Quando Jesus entrou, que ele chegou na natureza humana, ele percebeu quanto que a natureza humana era uma natureza humana egoísta, muitas vezes orgulhosa. Então ele soube entender perfeitamente que o objetivo de dobrar os joelhos era para colocar a natureza humana humilhada, para que ela se humilhasse diante de Deus. Porque quando nós não nos humilhamos, veja bem, Deus nos humilha. Então é melhor se humilhar do que ser humilhado. Amém? Põe atenção na palavra e deixa esses camaradas que ficam fazendo pergunta. Eles não são da nossa família. Essas pessoas que estão aí fazendo pergunta e você está perdendo seu tempo respondendo perguntas para elas, você não está prestando atenção na palavra, você está sendo roubado, o devorador está tomando o seu tempo. Não fique colocando figurinha de engraçadinho aí, Luiz Fonseca. Observa a aula, presta atenção na aula, porque eu estou chamando a atenção daqui. Muito bem. Ok, estamos falando de culto e a pessoa está mascando chiclete, né? Limpando a unha. Estamos no culto, a pessoa está brincando com um bebezinho. É a mesma coisa que você está fazendo aí. Presta atenção para a aula e deixa esses camaradas, esses bocó aí, esses camaradas que não são parte da nossa vida, deixa eles em paz, deixa eles aí. Assiste a aula, rapaz. Ouve a palavra de Deus, te concentra 1 minuto na palavra. Então, a prostração, qual é o objetivo da prostração? É fazer a natureza humana se humilhar diante de Deus. E é um pagamento adiantado de louvor a Deus. Depois que você se prostra, pode levantar e pode pedir que Deus irá fazer. Qual foi o segredo de Jairo? Ele veio, se prostrou diante do Senhor Jesus, disse, o senhor pode ir na minha casa? Jesus disse, claro, você já pagou, vou na sua casa. No caminho da casa dele, veio uma mulher que tocou nele, porque ela diz assim, eu vou inventar um jeito aqui, porque eu não quero me prostrar. Eu vou inventar, se ao menos eu tocar, isso foi ela que propôs para ela mesma, né? Ninguém disse para ela fazer isso, né? Se ao menos eu tocar nas orlas dos seus vestidos, né, eu ficarei curada. E ela foi e tocou, mas não ficou curada. Era tão poderoso o toque do Senhor Jesus que estancou a enfermidade, mas ela não foi curada. E Jesus virou ao redor e perguntou, quem me tocou? Ele estava preocupado. Quem me tocou? Mas, Senhor, pessoal, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor pergunta quem te tocou? O que é isso? Jesus sabia o que ele estava dizendo. Alguém me tocou que deveria se prostrar. Alguém que me tocou deveria se prostrar para ser curado. Porque você está indo embora para sua casa pensando que está curado, como muitos irmãos que pensam que estão curados e ainda não estão. Estão em problemas, estão em dificuldades, continuarão em dificuldades. Por quê? Porque eles não pagaram o trabalho completo. E qual foi o pagamento? Então a mulher veio, disse toda a verdade para ele. E a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. E Jesus colocou a mão sobre ela e disse, sê curada, vai em paz, a tua fé te salvou. Então, que mostra aqui, o culto precisa ter prostração. Aí você diz, essa igreja é tradicional, igreja religiosa, então você não pode ir para o céu, porque lá nem vão pedir para você ficar de joelho, lá eles vão pedir para você se prostrar. E se você nunca fez isso na vida, é melhor você acostumando-se agora. Porque se você é daqueles que o pastor pede para que você se ajoelhe, você fica sentado com a cara de rebelde, com a cara lavada, com a cara de sem vergonha, e não se ajoelha para orar quando o seu pastor deu a ordem para você se ajoelhar, se você é desses crentes gospels de hoje, que vai para balada e não para culto, se você é dessas igrejas aí, essas que os camaradas estão pintando a igreja para
para se tornar como se fosse um lugar de funk? Então, meu amigo, você não pode ir para o céu. Melhor você ficar aí na sua igrejinha, junto com o seu grupinho, né, de balada, porque você não pode entrar no céu. Lá é lugar de quem se prostra, né? Então, por isso que o irmão me olhou e falou: ai meu Deus, pastor Deri, isso aí não é dos Islã, não? O senhor também tem tapete? Os Islãs têm tapete, eu não tenho tapete, eu me prostro aonde Deus mandar. Pode ter poeira, pode ter o que quiser, eu vou me prostrar. E eu aprendi que a prostração é o pagamento antecipado de uma bênção, de uma petição. É o momento em que eu me coloco na posição de maior humilhação diante do Rei dos Reis. E no céu, isso é muito importante, Eduardo Cavalheiro, Douglas Ferraz, Lucila, pastora Lucila. É muito importante. E as pessoas fazem, e eu faço, todos nós aqui, daqui a pouco, nós vamos sair, nós vamos nos prostrar lá na sala, onde é o lugar onde nós nos prostramos, e nós colocamos como um fato, no céu, qual é o objetivo? Você conhecer Apocalipse? Não, é mostrar para você como é o culto no céu. Como é que é o culto no céu? Se assim é o culto no céu, vamos treinar aqui agora, para que quando eu chegue no céu, eu não fique olhando para isso, meu Deus, estou onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Né? Não é o seu ambiente. Você não está acostumado. Não é o seu ambiente, porque você não está acostumado com o culto no céu. Então, se eu até pedir, eu vou ter que pedir para Deus para me baixar. Deixa eu passar a grande tribulação. Deixa eu ir para lá. Muito bem. Aí, vocês têm, para nós fecharmos essa aula, no verso 12, quando eles clamavam. Qual é o objetivo do clamor? O objetivo do clamor é a melhor coisa que você deve fazer quando você está passando por uma decisão na sua vida. Você percebe que o céu está em silêncio. Você percebe que o mundo espiritual de Deus está em silêncio em relação a você. A forma de você acabar com esse silêncio é subir num lugar alto, nem que seja no telhado da sua casa, ou no monte onde você possa gritar como você pode gritar, ou então fecha a janela do seu carro e grita e clama. E clama. Meu amigo, espere a resposta. Clama a mim e respondeste-ei. O clamor é um movimento do teu espírito em fé que fará o céu resolver o seu problema. Porque você faz parte do reino. Você é membro da família real. Isso mesmo, Jennifer. É membro da família real José Luiz Hermida, aí na Argentina. Deus abençoe vocês, glorificado seja o nome do Senhor. E aí no verso 12 diz assim: clamavam, digno ao Cordeiro, que foi imolado de receber. Aí ele coloca poder, riqueza, sabedoria, fortaleza, honra, glória e louvor. Vamos numerar. Vamos enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas. Vamos fazer a comparação agora. Lá atrás, no primeiro culto que nós temos, que é o culto só dos querubins e dos 24 anciãos, que é o culto particular, não é o fato deles serem equivalente ao fuso horário da terra, que eles também não louvam. Isso que eu chamo. Deus os usa na engrenagem do culto terreno, como fuso horário de cada um, os 24 anciãos. Usa os querubins para conduzir o trono, porque eles são os guardadores da glória e os que locomovem a glória de Deus, aonde Deus vai. Quando Deus quer ir a um lugar, e se eles demorarem muito, Deus pega um só anjo e voa nas asas de um só querubim, como está escrito no Salmo 18. Os querubins são os seres mais rápidos de toda a criação de Deus. Aí Deus falou: rápido, vem aqui. Atrasou. Deus pega um querubim, vai sozinho num querubim, para que vocês vejam o temperamento de Deus. O Pai, no caso ali é o Pai, no Salmo 18, pegou um dos querubins e voou, tomou um deles e voou para atender o Senhor Jesus quando ele estava entrando
prestes a entrar num lugar santíssimo. Mas isso é outra aula. Aí, nesse culto 1, o culto 1, nós temos um detalhe, que eu quero fechar com isso aqui agora, preste atenção. No capítulo 4, versículo 9, diz assim: sempre que os querubins davam glória, honra, ações de graças, né? Vocês têm aí aquele que está sentado no trono, nós temos aqui um só. Então, como nós temos um só, estão dando três atributos: glória, atributo de honra e o atributo de ações de graças, né? A ação de graças, ela é uma oferta. Então, você que não gosta de ofertar, céu não é teu lugar, porque a ação de graças é uma oferta pacífica. Se você nunca estudou sobre oferta pacífica, de ação de graças, não é a oferta que você dá porque você pecou, você está triste pelo pecado que você cometeu, não. É uma oferta de amizade, que você é amigo, que você tem comunhão com Deus. É aquilo que se levava aos reis, as ofertas de ação de graças aos reis. Quando você vinha de uma nação a outra, trazia oferta de ação de graças, e o rei que recebia também te dava a oferta de ação de graças para você levar. Isso aqui já é outro assunto. Aí você vai fazer aquelas ofertas de ação de graça na igreja. O irmão Antônio José, que é geralmente o pastor só cita o mais rico. O mais pobre ele não cita, não. Ele cita só o mais rico. Aí ele sempre puxa saco do mais rico. Aí o mais rico ele fala assim: é oferta de ação de graça da casa da família tal e tal, o dono da farmácia, da rede de farmácia e tal, daqui, da cidade de Bacabal. Estou dando um exemplo só. Ok. Aí o irmão dá glória a Deus. Cadê a oferta de ação de graça? Onde está a oferta de ação de graça? Que ela era acompanhada como um bolo bem feito, né, pela esposa daquele que oferecia. E junto haviam 2 caixinhas onde ele colocava as suas ofertas dele e da sua família ou da sua empresa. Esse é o meu ato de oferta de ação de graça. Ela é neotestamentária. Aí vocês dizem: mas isso aqui é do Antigo Testamento. Lá no céu então está no Antigo Testamento? Por acaso o céu está no Antigo Testamento? Por acaso o céu está baseado na Torá, senhores? Hein? Onde é que está a sua cabeça, rapaz? Aí ele dá aquele papelzinho rasgado, né? Quantas vezes eu recebi isso? Eu fiquei no México vários anos, então lá eu tive o privilégio de ajudar na educação de muitos. E eles arrancaram um pedacinho de papel, aí escreviam lá: Irmã Maria. Porque geralmente as Marias que lembram disso, né? A irmã Maria José dá um culto de ação de graça. Aí escreve naquele papel rasgado. Aí o pastor: eu estou recebendo aqui o papelzinho da irmã Maria José, que vai dar um culto de ação de graça. Culto de ação de graça? Esse culto de ação de graça vai ter festa, vai ter oferta, vai ter comida. Ela deu a oferta, deu a comida. Então não foi oferta de ação de graça. Rasga esse papelzinho, nem fala nisso. Pastor, é assim que é na minha igreja. Problema seu. Você tinha que aprender primeiro para você ser pastor. Não quis aprender? Aprende agora. Vai levando para o lado aí. Então, no capítulo 4, versículo 9, nós temos 3 atributos. O de glória, né? O de honra, né? Porque eu posso ter honra, eu tenho honra. Eu só posso dar honra quando eu tenho honra. Se eu não tenho honra, que honra que eu vou dar? Então eu tenho que mudar meu caráter, minha vida, para eu ser honrável e ser honrado. Que honra que você tem? Você bate na sua mulher, você espanca seus amigos, você não tem amizade com ninguém, você briga com todo mundo na igreja, você é ciumento, miseravelmente ciumento, e as pessoas te deixam para fora no dia de aniversário e não te convidam, e você está dando honra para Deus. Que honra? Você não tem honra nenhuma. E a honra o que é? A honra é o seu caráter, né? É a sua vida, é o seu testemunho. E o diabo quer destruir testemunhos. O diabo quer destruir testemunhos. Porque se ele destruir os testemunhos, ele tira a sua honra. Tira completamente a sua honra. Isso aqui é muito importante. Muito importante, né? Aí nós temos glória, honra e ações de graças. No céu. Estou falando que os querubins, os anjos querubins, os 24 anciãos, oferecem ofertas de ações de graças nos seus cultos ao que está sentado sobre o trono, que vive para sempre. Aleluia. E aí no capítulo 4, versículo 10, diz: os 24 anciãos se ajoelhavam diante daquele que estava sentado sobre o trono. Quanto tempo faz você não se ajoelha?
né? Ah, mas isso aí é para a igreja. Eles dizem, quando eles não querem fazer uma coisa, eles sabem o que eles dizem? Isso é dos religiosos. Eu não sou religioso. Eu não sou religioso. Isso se tornou uma frase de efeito dos preguiçosos, dos rebeldes, dos insubordinados. Frase de efeito dos que não obedecem à sua liderança, aos seus líderes. Não obedece. Então se tornou a frase que você está dizendo todo o tempo. É porque ele é religioso. Ela tem esse cabelo grande aí porque ela é religiosa. Não, senhor, ela tem aquele cabelo grande porque ela sabe o que significa ter cabelo grande. Ah, mas se tiver o cabelo cortado, se a pessoa é doente, Deus sabe, Deus concede a sua graça de qualquer maneira. Mas você não pode estar passando a mão no cabelo e olhar para quem tem o cabelo curto e dizer, olha como eu sou santo. Aí sim você está pecando. Mas se ela está fazendo isso como um culto, deixa ela em paz. Muito bem. E o que você está falando? Estou falando do verso 10. Os 24 anciãos se ajoelhavam. Então nós temos aqui, eles se ajoelhavam no primeiro culto, eles davam ofertas no verso 9, eles se ajoelhavam diante do que está. E o que mais que eles faziam? Adoravam. 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 Então nós temos, número 1, oferta de ação de graças. Nós temos 2, eles se ajoelhavam. Número 3, eles adoravam. E como é que eles adoravam? Verso 10. Lançavam as suas coroas. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, tu és digno delas, tu és digno de receber glória, honra e poder. Sempre estavam dando 3, aqueles, na primeira eles colocaram 3, nessa segunda eles colocaram 3, separados da primeira. Por quê? Porque eles estão diversificando o louvor. Tem culto que só canta o mesmo hino. Só canta o mesmo hino, o mesmo hino, o mesmo hino. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Né? Não pode ir para o céu. Não pode ir para o céu. Você não pode ir para o céu, não pode. Porque lá, meu amigo, lá, se você no verso 9 cantou um hino, no verso 11 você tem que cantar outro. Hã? Eu posso ouvir as conversas de vocês agora aí na sua casa, onde você está. Eu posso ouvir, né? Olha aí, né? Muito bem. Ah, meu Deus, é a minha igreja. Esquece o nome das pessoas, né? Pelo amor de Deus. Hã? Muito importante. Aí, agora, para fechar com chave de ouro, que eu estou com muita vontade de falar, mas eu não podia falar antes de poder ir explicando para vocês cada pedaço. Então nós temos ações de graças, ofertas, nós temos os que se ajoelham, nós temos os que adoram. A adoração, ela vai de mãos cheias. Essa é a diferença. Eu louvo de lábios. Eu louvo levantando minhas mãos. Eu louvo cantando. Eu louvo. Mas quando eu adoro, a adoração não vai de mãos vazias. Ela vai com um serviço, ela vai com um dom, ela vai com um elogio, ela vai com um efeito, ela vai com um resultado. Aleluia. Isso mesmo, diversidade de louvor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro e segundo culto são quase parecidos, mas não são parecidos. Eles estão sempre... Aí nós temos o primeiro culto, nós temos cântico, cantavam cântico novo, 5:9, e nós temos o verso 12, clamavam. Muito bem. Agora veja só a diferença entre o 4:9, faça a diferença aí, eu vou colocar aqui, no cantinho aqui eu vou colocar o 4:9, que eu vou falar agora, com o 5:12. O 4:9 com 5:12. Vou fazer a diferença agora. E eu vou fechar com chave de ouro, porque nós temos que encerrar nossa classe com muita tristeza no coração por encerrar, mas com muita alegria por ter ensinado a palavra do Senhor para vocês observarem que eu não estou dando um curso de teologia para vocês, eu estou dando um curso bíblico para que vocês aprendam como é o louvor no céu. Todo ministro de louvor, todo servo de Deus que
toca, ou canta, ou adora, ou clama, ou ora, ou de joelhos, ou prostrado, ou sentado, todos deveriam assistir este curso até o final. Vocês vão ser muito abençoados e vocês vão prestar atenção que nunca mais vão ficar na ladainha do povo gospel e nem do povo pentecostal. Amém, meus irmãos? Isso eu amo, aqui é uma coisa que eu amo, é adorar o nome do Senhor. Então, qual é a diferença, pastor, entre o capítulo 4, verso 9 e o 5, 12? É que no 5, você pode observar que eles entram no 5, 12, quando verso 11, 5:11 diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos querubins. Então, estou vendo de milhões de milhões, miríades de miríades. Então, eu tenho anjos, tenho querubins e tenho os anciãos. Então, as três categorias estão aí. As três categorias estão aí. Muito bem. Aí eles juntos, eles dizem: olha como o céu, olha a falta, né? A necessidade que faz as pessoas não terem conhecimento. E Deus faz isso acontecer. Deus faz acontecer isso para que a gente aprenda. Por que Deus permitiu isso? Permitiu para ensinar como é que se cultua. Olha só, veja só no 5:12. Aí eles cantavam 7 atributos: poder, riqueza, sabedoria, fortaleza, honra, glória e louvor. Eles tinham, né? Esses 7 atributos que eles estavam dizendo. Quem estava dizendo? Os anjos, os querubins e os anciãos. Aí entrou uma quarta categoria. Verso 13. Eu vi toda a criatura que está no céu e está na terra e debaixo da terra. A criatura em 3 dimensões. A criatura do céu, a que está na terra e que está debaixo da terra. Ela tem um conhecimento extraordinário, porque ela foi trabalhada pelo Espírito da verdade. Ela foi soprada, ela foi acalentada, ela foi chocada pelo Espírito de Deus. E ela tem um conhecimento de comunhão muito profunda, aleluia, com Deus. Por que você está dizendo isso? Porque a criatura vem agora e diz assim: anjos, verso 11, anjos, querubins, anciãos. Vocês têm que aprender a adorar. Vocês têm que aprender a adorar. Por quê? Vocês têm que aprender. Por quê? Está falando isso, pastor? Porque a criatura diz assim. E eu vi, verso 13, toda criatura que está no céu, sobre a terra, debaixo da terra e no mar. Né? Os peixes, irmãos, os peixes. Aí, e todas as coisas que neles estão, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Número 1. O Cordeiro já tinha chegado quando eles tinham anunciado no capítulo 5, verso 12, o Cordeiro já tinha chegado. Aí agora a criatura está dizendo assim: vocês não estão vendo que o Cordeiro acabou de chegar e está sentado aí, que o Pai, como está escrito em Hebreus capítulo 1 e o capítulo 12, que o Pai mandou vocês adorarem? E aos anjos diz Deus, o próprio Pai falando que o seu Filho é Deus. A Ele adorai. Hebreus capítulo 1, todo o capítulo 1 é o ensino de Deus dando, quando Jesus entrou aí no capítulo 5. Aí você pode colocar o Hebreus capítulo 1, quem tem a Bíblia cronológica, eu já pus isso, tem maior privilégio de dizer isso, já coloquei já coordenadamente, cronologicamente aí, a entrada do Filho, o recebimento das palavras do Pai, de Hebreus capítulo 1 e o 2, e aí é que entra o capítulo 5, que é o louvor. Agora o Filho já está com o seu cetro, a sua coroa, o Filho já está sentado no seu trono e já está ungido com óleo de alegria. Aí eles cantam esses 7 atributos no 5:12. A criatura diz: ei, para tudo! Para tudo, para tudo, para! Todo mundo, por quê? Porque vocês estão deixando de adorar o Cordeiro. O Pai é digno e o Cordeiro também é igualmente digno. Aleluia. Porque uma parte da criatura foi testemunha da sua encarnação. E a criatura sabe muito bem a respeito disso. Oh, meu Deus. Ora, Mashiach. E ela diz assim: vamos equilibrar isso.
Porque lá no capítulo, no primeiro culto, eles deram 3 ao Pai. No capítulo 4:9, eles deram 3 atributos ao Pai. 4:9. Glória, honra e ação de graças. Agora eles passaram da conta. Eles falaram, né? Cordeiro, você é digno de 7 atributos. Eles disseram, calma aí, calma. Né? Vamos equilibrar isso, vamos consertar isso. Aí eles disseram, nós temos que equilibrar ao Cordeiro e ao Pai. Nós temos que equilibrar. E como é que nós vamos fazer isso? Aí está dizendo assim, ó, veja só, ao que está assentado sobre o trono, que é o Pai, e ao Cordeiro, aí diz, seja o louvor 1, a honra 2, ó, a música está sendo cantada, tocada, 3, glória, a música está tocando aí, né? Eu não combinei com eles, não. Aí, 4, domínio, aleluia. 4, por quê? 4, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4. 4 é o meio, 4 é o equilíbrio. Todo culto deve ser equilibrado. O culto tem que ser equilibrado. É uma exigência da criatura. O culto tem que ser equilibrado. Tem que haver equilíbrio. Quando chega aqueles moleques, pregadores, tô repetindo, moleques, né? Que são insubordinados, não obedecem nem pai nem mãe, que saem pregando por aí, pegam um microfone e eles acham que eles podem fazer o que eles querem. Transformar o culto num terreiro de umbanda, transformar o culto num campo de futebol, transformar o culto numa reunião de bocoiós. Você tem que respeitar as autoridades, os pastores, os ministros, os presbíteros da igreja. Tem que respeitar os anciãos. Se for dirigir louvor, tem que cantar de tal maneira que os anciãos também cantem e não só os jovens. Ou cantar também, para que também os jovens cantam e não só os anciãos. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Vamos equilibrar isso. E a criatura dá um show aqui. A criatura dá um show. Ela simplesmente coloca 4 atributos. Temos que equilibrar isso. Nem 7, nem 3, 4. Nós vamos equilibrar esse culto aqui. Veja, aqueles que foram trazidos de fora entraram e deram a ordem. Muitas vezes você diz, mas esse pregador vem de fora, dá ordem aqui. Sim, a criatura foi de fora, ela veio de fora e deu ordem porque estavam dentro. A eras. Alguém tem que vir ensinar. Alguém tem que vir trazer a palavra. Alguém tem que vir para pôr equilíbrio. Né? Porque tem aquelas irmãs que ficam lá e fazem essas coisas assim, e ficam fazendo essas coisas assim. Aí aí põe aquelas irmãs santarronas do lado dela e ficam cercando com uma toalhinha, segurando a irmã, porque a irmã está no espírito, tá nada. Põe ela para sentar. Põe para sentar. E a senhora também vai sentar. Para ouvir a palavra. Quando um profeta fala, o outro murcha a orelha. Isso é muito importante. Aí o irmão fica no espírito ali, que espírito nada, aí vai quebrando tudo, sentando. Aí o irmão, o que é isso que tá fazendo? Eu tô no espírito, tá me dando no espírito, rapaz. Muita gente fazendo palhaçada na igreja aí, os pastores sem conhecimento têm medo de dizer cala e senta. Ah, vou perder esse membro. Vai não. Ele vai dizer amanhã, pastor me ensinou, pastor me ensinou. Como é o culto no céu? Tem ordem. Nenhum querubim fica voando para todo lado e saindo, pulando, saindo, quebrando as coisas. Foi na nossa capela, quebrou um dos nossos vasos muito importante. Nunca pagou. Até hoje estou esperando ele pagar. Nunca quebrou lá tudo. Mas paramos tudo na hora. Aí o irmão fica zangado porque estava na carne. Se ele receber a sua instrução, a instrução do Espírito que você dá, e ele ficar zangado, embora, porque ele está na carne. Se ele estiver no Espírito, ele vai dizer, desculpa, eu vou mudar isso. Porque se a pessoa está no Espírito, vai quebrar tudo. A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso é, o Espírito do profeta está sujeito à alma do profeta, à mente do profeta, né? E tem que... mas eu sou da igreja fulano de tal, e aqui é fogo puro,
Vai ver lá, vai conviver com essa pessoa, você vai ver, né? Vai ver, sai do seu trabalho 4h30, lá já vai arrumar roupa, né? Fala a língua, profetiza, é do repleplé, do remifly, carrega a geladeira, é do soldadinho de Jesus e tal, e peré, né? Vai falar com ela, que você vai apanhar dela. Por quê? Porque ela está na carne, não está no espírito. Olha só que coisa linda, o privilégio de nós podermos estudar tudo isso. Essa é uma preocupação que nós temos, e a nossa preocupação é verdadeira. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Quero dizer para todos aqueles que têm cooperado, que têm orado por nós, intercedido por nós, ore por nós. Amém? E que Deus abençoe a todos aqueles que leram todos os estudos das primícias, que eles possam pôr em prática nas suas igrejas, junto com seus pastores. Milhares de pastores agradecidos mandaram no meu inbox: pastor, preguei todos os 12 dias com aqueles estudos, pastor. E eu tive que atrasar um dia, porque um dia terminou no outro e tal. Por exemplo, o 12, né? Aí você colocou no 12, então eu tinha que pregar no 13º, eu acabei na quarta-feira. Muito obrigado, eu entendo tudo isso. Obrigado pelo carinho, obrigado, Tiago Quirino, obrigado por estar vigiando aí. Obrigado mesmo pelo amor de todos vocês. Obrigado pelas vossas ofertas. Louva a Deus, aquele irmãozinho pequenininho que se pastor, eu estou mandando de pouquinho, recebo e oro de qualquer maneira, e reinvestimos na obra do Senhor. Este ano é um ano de grandes desafios, é um ano de muitos desafios, e nós precisamos muito das vossas ajudas em oração e também em ação de graças. Que Deus abençoe o seu coração, sua vida. Tenha um resto de bom domingo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.